Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Clube de Leitura do Levi. E hoje nós vamos falar sobre um livraço, um clássico do Tim Keller, Deuses Falsos, um livro que nós lemos e que impacta profundamente as nossas vidas e os nossos corações e a nossa compreensão acerca do que é idolatria. Qual ou quais são os ídolos que estão no centro do nosso coração? E para falarmos um pouco sobre o livro, já vou passar para minha irmã, para minha queridíssima Poliana Teixeira. Estávamos com saudades de você, mas graças a Deus você está de volta para ir coordenar o nosso clube de leitura, que está com tudo, e já vou passar para a Poli, estou com saudade de ouvir a Poli vai trazer algumas considerações iniciais aí sobre essa obra do Keller e conduzir essa reflexão. Poli, minha irmã, é contigo. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqueles que já estão aqui pela primeira vez. É um prazer ter vocês aqui conosco. E já começando com uma leitura fantástica, né, que é do Timothy Keller. Eu não conhecia esse autor, foi uma indicação brava aí do Lincoln. E que leitura, eu nem sei dizer que mexe muito com as nossas estruturas, e mexeu muito com a minha estrutura, essa leitura. E eu vou fazer aqui uma pequena introdução desse pequeno livro, que é um pequeno, grande livro. Ele foi escrito em 2009, né? A primeira edição dele no Brasil foi em 2018, e ele foi dedicado aos filhos do autor, que eu achei isso muito bacana, né, que é difícil você ver um autor dedicar aos seus próprios filhos, apesar deles ser a pessoa que mais abre mão dos pais para poder, pelas suas obras. Então, achei muito interessante. E o Timothy Keller, ele foi um teólogo, pastor presbiteriano, e ele é um apologista cristão, foi o fundador da igreja presbiteriana do Redentor da cidade de Nova York. Ele também faleceu em Nova York em 2023, né, muito recente, em maio de 2023. E ele faleceu depois de muito tempo lutando contra o câncer, né, do pâncreas, e suas principais obras foram o Significado do Casamento, A Cruz do Rei, A Sabedoria de Deus, A Esperança em Tempo do Medo. Então, eu estou começando a conhecer as obras do Timothy Keller agora, e já estou completamente apaixonada. E uma frase que me chamou muita atenção dele foi a seguinte: o evangelho diz que você é simultaneamente mais pecador e imperfeito do que jamais ousou acreditar, mas mais amado e aceito do que jamais ousou esperar. Então, é uma frase que tocou profundamente o meu coração, foi essa frase dele, e eu estou apaixonada por esse autor. Já é um dos autores favoritos meus, depois de C.S. Lewis e tal. E eu quero falar um pouquinho sobre mim, para algumas pessoas que não me conhecem ainda. Sou poliana, sou nova na fé, né? Sou nova convertida ainda, em vista de muita gente que já segue o caminho da fé há muito tempo. Tenho 4 anos de conversão, 4 anos que Deus mudou completamente a minha vida, vim da bruxaria, do satanismo, e Deus me buscou do fundo do inferno para a luz. E desde então, eu tenho quebrado e quebrantado o meu coração muito grande. Hoje, conheci o Lincoln aqui em Brasília, quando ele veio abençoar nossas vidas aqui na Igreja de Deus, somos irmãos da fé desde então. E a gente se amou desde o primeiro dia, e a gente já começou com essa parceria, e o Lincoln me convidou para participar com ele. Ele confiou esse trabalho na gente, né? Uma pessoa tão novinha, tão bebê na fé, e tanto que Deus já tem transformado a minha vida a partir das leituras que a gente vem fazendo aqui no Clube do Livro. E hoje eu tenho um grupo de discipulado na minha igreja, onde a gente cresce junto, a gente trabalha junto. Aquilo que Deus começou a trabalhar no meu coração, eu comecei a derramar sobre a vida de uma só pessoa, e a partir dela começaram a vir outras pessoas, e hoje nós somos 43. Nosso discipulado chama-se Talmidim, e a gente vai trabalhando um na vida do outro, e a gente tem crescido junto. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que
o que resume a leitura de deuses falsos é a palavra edificação. E para mim, o reino de Deus é isso, é um reino de edificação. E para a gente começar essa discussão deste livro, eu gostaria que vocês, para a gente começar a conversar aqui, eu gostaria que vocês resumissem este livro nessa palavra, né? Que vocês, eu até notei aqui, começar a pergunta, que vocês trouxessem 3 palavras, 4 palavras, não sei, que vocês conseguem descrever o livro Deuses Falsos para vocês. Por exemplo, se você tivesse que dizer para alguém, ou se você pudesse indicar o livro Deuses Falsos, por que você indicaria esse livro? Como você puxaria um assunto com alguém para você indicar este livro para alguém? Que palavra você usaria para descrevê-lo? É mais ou menos isso que eu quero começar a nossa discussão hoje, e eu vou deixar aberto para quem quiser começar a falar. Uma palavra difícil, Poliana. Mas você pode trazer uma palavra, 2 palavras, 3 palavras. Pode mais, né? A Beatriz começou a falar em confronto. E por que você quer abrir o seu microfone, Beatriz, e falar o porquê que seria confronto para você? Vocês estão me ouvindo? Sim. No trabalho. Mas, ai, tô nervosa. Mas, eu nunca participei, né? E aí, quando eu comecei a ler, parecia que foi escrito para mim. Falei, meu Deus, é exatamente isso que eu penso e são exatamente essas coisas que às vezes eu crio no meu coração. E por isso que foi um confronto. Se eu tivesse... E ao mesmo tempo que eu lia, eu visualizava, parece que eu enxergava a história e parece que eu me colocava dentro dos personagens, assim, que ele cita, né? Alguns personagens. Foi incrível. Eu nem terminei de ler, mas eu já tô no final. É muito incrível, assim, é uma coisa que eu comecei a ler e eu queria ler até eu terminar. Em um dia só, mas eu não consegui. Enfim, ele confrontou muito com muitos pensamentos meus, ao mesmo tempo que me fez entender muitas coisas da realidade e me fez perceber outras, né, outros vícios meus também que eu cometia e às vezes ficavam muito sutis que eu não percebia. Então, se eu fosse indicar, inclusive eu indiquei para o pessoal da igreja que eu frequento, né? Então, se eu tivesse que indicar e falar em uma palavra, seria realmente confronto com tudo que a gente vive no nosso dia a dia. Obrigada, Beatriz. Eu acho que eu colocaria 2 palavras, que aí para causar e aí a pessoa puxar a conversa para conversar sobre isso, né? Porque eu conheci esse livro há muito tempo, eu só não tomei coragem de lê-lo, né? Muito. Acho que eu colocaria pense 2 vezes, né? Por quê? Você é mais idólatra do que você pensa. Basicamente é isso, porque eu já li muito livro sobre idolatria, mas a maneira pastoral do Keller foi diferente, porque eu li outros pastores, claro, falando sobre o assunto, que é um tema que eu gosto bastante de estudar, né? Não para ficar apontando para a vida dos outros, é mais para mim mesmo. Eu não falo nada da vida dos outros, agora é mais para mim, de verdade, buscar eu entender como eu funciono, né? E eu vi que esse livro do Keller, eu tô fazendo um devocional sobre outro livro baseado, parecido com esse tema, né? Só que a maneira pastoral do Keller é diferenciada, né? Vou deixar mais a Poliana falar, mas ela é diferenciada. Tem que falar. Tá. Não, o tom pastoral dele é diferente, porque parece que cada capítulo é uma pregação diferente, né? Porque, eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção, mas ele tem cada capítulo é dividido em 3, né? Ele apresenta um problema, ele desenvolve o problema e aponta
para Cristo. A conclusão. É Uhum. bem Tudo acaba em Cristo. presbiteriano, né? O sermão de 3 pontos. Quem é presbiteriano aqui no grupo vai identificar. Então, assim, é muito bizarro, porque a maneira como eu descobri esse tema, eu já li diversos pontos de vista. Agora, a maneira pastoral e simples de falar é Keller, cara. Eu falaria isso, pense 2 A vezes. escrita dele é diferenciada. O que eu acho que eu gosto de pontuar aqui as 2 falas, a primeira da Beatriz sobre o confronto, é ele não te dar primeiro uma resposta pronta, que eu achei fantástico. Esse confronto, ele te leva a uma reflexão. Ele aponta para Cristo, sim, mas ele não te aponta assim, poxa, Cristo, ele é isso, mas você precisa criar isso em você, uma reflexão. Por que Cristo é a resposta para você? E por que você precisa tomar uma decisão de mudar alguma coisa? Então, ele dá esse tripé que o Davi colocou, essas 3 pontas, eu acho que ficaria mais correto dizer, mas ele não te fala assim, olha, eu tô te dando um leitinho aqui, eu não tô te dando leitinho, nem tô te dando nada mastigado, eu estou te dando a solução da vida, mas você precisa ter uma responsabilidade de tomar uma decisão. É muito incrível esse posicionamento, e eu acho que é por isso que é esse confronto. Não é algo, não é um coach, né? Eu achei muito legal. Que não é um coach, não é uma autoajuda, é uma mudança de estilo de vida. Esse pastoreio que ele traz. Né, Manuela, que levantou a mão aí? Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, né? Então, para além do que já foi dito, que eu concordo com os comentários de vocês até aqui, mas eu penso também que esse livro é um livro que ele traz uma proximidade da pessoa com a narrativa bíblica, sabe? Porque, por exemplo, a gente enxerga algumas narrativas como a de Abraão, né, que teve que sacrificar o filho, ou a de Jacó. E aí a gente tem uma certa falta de identificação, né? Não, mas eu não tenho um filho para sacrificar, eu não sou um homem, ou eu não estou escolhendo uma esposa, eu não sei o que se passava naquele tempo. E quando o Tim Keller traz esses exemplos, não para a figura da pessoa, mas para o que se passava dentro do coração da pessoa, o que se passava dentro da mente da pessoa, esses problemas eles se tornam mais próximos da gente, né? E a gente entende como que aquela narrativa pode fazer sentido para nós, e que esse texto bíblico não está tão distante assim. Então, eu acho que é uma forma prática, assim, né, de apresentar a forma de Deus trabalhar com as pessoas. Penso que seja isso. Eu acho que E uma se eu forma fosse de gente apresentar como esse a livro para gente, né? Não é alguém, algo tão distante de nós. eu acho que eu começaria com a seguinte frase: você se torna aquilo que adora. O Calvino já falava isso, né? Que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E nós temos uma facilidade muito grande de colocarmos ideais de felicidade no centro do nosso coração. E o Keller, o modo como o Keller escreve é brilhante. O Keller é um apologeta cultural. O Keller, além de trazer personagens bíblicos para ilustrar alguns ídolos, ele ainda traz casos reais de pessoas que também se envolvem com esses ídolos e, de fato, nós nos tornamos aquilo que adoramos. E uma coisa que o Keller fala e que eu acho muito importante é que, na verdade, quando há um ídolo falso no centro do nosso coração, nós precisamos substituir esse ídolo, porque sempre algo irá governar a nossa vida. Não tem essa de simplesmente tirar o ídolo. Não, eu vou remover o ídolo e o meu coração vai ficar limpo para então... Não.
eu preciso substituir, eu preciso modificar a minha mentalidade, eu preciso modificar os meus hábitos, eu preciso reordenar o meu coração, entende? Então, o Keller, ele faz isso no livro de uma maneira genial, assim como ele é genial quando ele escreve Ego Transformado, que é um livreto quase, que você olha e fala assim, gente, mas que livro pequenininho, nossa, é tão rapidinho de ler. Mas você lê Ego Transformado e aquilo é um soco no estômago, e esse soco fica reverberando dias, sabe? Então, quando você vai pegar Deuses Falsos, que é um livraço, Ego Transformado, Igreja Centrada, gente, é maravilhoso, assim. Então, eu sou suspeito para falar do Keller, porque o Keller, ele é o apologeta dos nossos dias, né? Ele é o Lewis contemporâneo, sabe? Então, o Keller, ele tem uma facilidade muito grande de dialogar com a nossa cultura. Sim. Então, é como a Bárbara disse, ele é bem assertivo na escrita, né? Muito assertivo. Então, assim, a perda o falecimento do Keller, gente, assim, eu não sei vocês, eu senti muito. De verdade, eu senti assim, eu fiquei mal, eu fiquei triste no dia, porque o Keller, ele é um exemplo de pastor, de professor, de alguém que estimula o diálogo, principalmente com aqueles que pensam diferente dele. Enfim, o Keller, gente, o Keller o Keller, é sensacional. E eu acho interessante que ele fala um ponto, quando ele fala da idolatria aos filhos, por exemplo, o erro não está no zelo ou no próprio amor, né? Mas na ausência de Deus nessa relação. Então, lá na página 31, ele vai falar que a Ana, a mulher que estava arruinando a vida dos filhos, ela não estava arruinando as vidas do filho, não. Ela amou demais, mas amou Deus de menos no relacionamento com os filhos. Eu achei muito interessante. Então, assim, é importante a gente falar sobre esse tema do corpo, dos filhos, do relacionamento do trabalho, pois nós temos que pensar somente em questões financeiras quando pensamos nos ídolos. Nós pensamos só em questões financeiras, em questões sexuais, mas a gente não fala muito dessas questões de relacionamentos entre mãe e filho, entre amizade, entre outras coisas que eu achei interessante que o Keller traz. Então, na página 45, eu tirei um trecho que eu achei super interessante, que ele diz assim: não temos como saber todas as razões pelas quais o nosso Pai está permitindo que coisas ruins aconteçam, mas como Jesus podemos confiar nele nesses tempos difíceis. Então, ou seja, consequência de nossas escolhas, megafone de Deus, fruto do pecado no mundo. Então, por exemplo, às vezes nossas escolhas são consequências, e às vezes é Deus falando assim, cara, eu não estou autorizando você fazer isso. Às vezes é Deus falando pra gente que o lugar que a gente não, por exemplo, a gente está num lugar desconfortável, a gente tá vendo ali que não tá legal, às vezes é Deus falando, não tô aprovando isso aqui, e a gente tá ali insistindo, e a gente tá querendo a aprovação de Deus naquilo, e Deus vai dizendo, não é isso. Então a gente tá falando de ídolos, quando a gente fala sobre idolatria, a gente sempre imagina um ídolo ali, uma imagem e tal, e nada a ver, e a gente, na verdade, constrói vários tipos de ídolos e a gente condena quem tem uma imagem, sendo que nós temos idolatria, e o Keller traz esses vários tipos de idolatria em relacionamentos, idolatria com ídolos, idolatrias com filhos, idolatrias de diversas formas, e que isso entristece o coração de Deus. Eu não sei se vocês, nem todos estavam aqui, mas a gente já leu um outro livro chamado, eu esqueci a palavra, eu tô tomando uma medicação, gente, que ela me faz esquecer várias coisas, então passou a vez. Mas já era. Você lembra o autor, Polly? É do Iago não sei o quê. No Alvorecer dos Deuses. Iago Martins. Isso. E ele vai falar sobre essa questão, que todo ídolo, ele vai querer um poste ídolo.
todo ídolo, ele vai, de alguma forma, ele vai querer se manifestar e ele vai querer um altar. Então, e é disso que eu acho que o Keller fala também, de alguma forma, nesse livro dele também, desses deuses falsos. E ele traz isso muito claro nos exemplos bíblicos, e o que eu achei fantástico. Ele traz esses fortes ídolos claramente nos exemplos bíblicos que ele coloca no livro dele. Né? Ele vai falar disso nessas explosões de salários nos artigos de luxo, nas negociações gananciosas, nas dívidas exorbitantes da Bíblia, nessas coisas que ele traz na leitura, principalmente ali no capítulo 3 e 4, que ele vai colocar isso muito claro. E, por exemplo, que ele fala assim, quase ninguém percebe a ganância que se aplica na própria vida. Então, ele traz um trecho ali do capítulo 12 de Lucas, né, que ele diz, cuidado que você fique sob aviso contra todo tipo de ganância, que às vezes não é só dinheiro, todo tipo de ganância. Então, ele traz isso no trecho dele. E ele vai falar muito claro também sobre o Salmo 90, que vai falar sobre o dízimo, né? Deus nos dá 90%, e a gente, às vezes, não quer dar para Deus 10%. E isso é muito interessante. Às vezes a gente fica perguntando assim para Deus, e às vezes a gente entrega o dízimo na igreja simplesmente para a gente não sentir culpado. Cara, vou somar aqui, para ver se a gente está cumprindo uma ordenança para a gente não sentir culpado de Deus não nos abençoar. É tão incrível isso. Então a gente precisa falar sobre isso. E também ele vai trazer sobre os ídolos profundos e os ídolos superficiais, que existem nos nossos corações, que existem lá no interior dos nossos corações, que às vezes a gente nem percebe. E aqueles superficiais mais concretos, visíveis, que servem aos ídolos mais profundos. E eu achei isso super interessante quando ele comentou as histórias comentadas de Zaqueu, de Naamã, de Nabucodonosor. Então, que eu achei muito incrível. Não sei se vocês conseguiram perceber. Vocês conseguiram perceber esses dois tipos de ídolos? Conseguiram? E o que vocês acharam sobre esses dois posicionamentos que ele colocou no livro? Alguém? Bom, eu fiz uma leitura à parte, porque, como eu falei, eu estou lendo outro livro como devocional, que é O Mal que Habita em Mim. Ele não é um livro devocional, mas eu o fiz devocional. E eu fiz uma leitura meio que sintóptica, porque comparando dos dois, né? O que acontece? O ídolo superficial é aquilo que a gente, mesmo com a nossa visão caída, a gente consegue perceber ele. Né? Nós, os que não são crentes, eles não conseguem perceber, e se você aponta o ídolo superficial, você é apedrejado, né? Agora, o ídolo mais profundo, ele tem a ver com a lei do pecado que habita em nós. Porque, por mais que a gente não perceba, a gente tem uma batalha travando sobre nós o tempo inteiro. Não estou falando batalha espiritual nem nada, estou falando aqui dentro, sabe? Mesmo no seu. Porque eu estou puxando a leitura lá do outro autor, que é o Chris Christenmacher, se eu não me engano, O Mal que Habita em Mim. Né? Vocês podem depois pesquisar. É um livro interessantíssimo. E ele fala que, por exemplo, mesmo nos dias mais felizes da sua vida, em que você está bem com Deus, tem sempre aquele anjinho, aquele demoniozinho no seu ombro pedindo para você pecar. E muitas vezes você vai pecar. Tá? E geralmente o pecado que você cai, ele é um ídolo no seu coração. Não é só vou fazer o Davi pecar, vamos supor, jogando por alto, né? Vamos supor que eu não seja um alcoólatra. Não é um ídolo no meu coração. Não é. Não, eu vou atiçar o Davi para ele tomar 2 litros de cerveja. Não vai acontecer nada. Não vai. Geralmente, você cai por pecados que você ama internamente e não sabe que ama, né? Sim. Isso que é. E aí, fazendo o que o Keller fez na obra, né? É aí que você percebe o quanto você precisa de Cristo. Porque
Você só percebe que você necessita de Cristo quando você olha para os dois e fala, gente, tá acontecendo isso aqui dentro de mim, eu não consigo controlar. Como é que eu vou sair? Lá no livro do Christian Mack, ele fala, quem me livrar do corpo dessa morte? Que é o que ele cita muito Paulo, Romanos 9, né? Quem me livrar do corpo dessa morte, cara? Aí que você percebe, cara, eu não sou nada, cara, eu sou um pedaço de pó que reconstruiu pela mão de Deus ali, e que eu preciso dele. Então, assim, é cabuloso, cara. Se a gente for parar para pensar mesmo, analisar friamente nossa vida cristã, a gente só pensa no idolatria quando a gente tá embaixo, né? Cara, não, até quando você tá feliz, cara, você tá dando tudo certo, você tá conseguindo fazer, vamos colocar em termos práticos, né? Você tá ali no seu devocional diário, você tá conseguindo fazer todas as disciplinas espirituais tudo certinho, né? Não tô falando aqui questão farisaica também, né? Tô falando assim, você tem uma vida com o Senhor maravilhosa. Até ali, cara, na sua leitura devocional, na sua leitura da Bíblia, na sua ida à igreja, e quando você tá em pé, quando você tá sentado, quando você tá andando, quando você tá caminhando, você tá louvando. Cara, é uma batalha que tá acontecendo dentro de você e com seus ídolos ali, ó, degladiando dentro do seu coração. Bem, o Poliana falou que eu pareço que eu canto, né? Na verdade, eu faço parte dali da Ministério de Louvor da minha igreja, sou baterista, né? Cara, não é fácil você estar ali no domingo de manhã. O meu irmão também, que é o Emanuel, ele toca guitarra. Então, é pior ainda, porque eu tô escondido, né? Eu não era nada de você bater. Ó, é difícil. Por exemplo, eu fico ali atrás de todo mundo, beleza. Agora o meu irmão que tá lá na frente. Não, eu tô aqui na postura santa. Não tá, cara. Tem alguma coisa acontecendo no seu coração ali na frente, você não tá nem ideia. Esse é o culto, é profundo. É profundo, né? Eu tenho um amigo meu, que ele é daqui de Brasília também, e ele fala direto, que ele é líder, ele é frontman, né? Ele é líder de banda. Então ele fala, cara, ele abre o coração para mim direto. Ele fala, mano, eu não posso sorrir assim, quando eu tô tocando, porque isso vai atrair a atenção de muitas meninas ou de muitos rapazes. E aí eu deixo de louvar a Deus e começo a gostar daquilo. É um ídolo, cara. Ídolo profundo no meu coração. Então ele adota uma série de posturas, né? Fala, não vou sorrir, vou cantar sério. A pessoa que parece que ele tá com raiva. Não, é porque é a maneira que ele achou para combater o próprio ídolo. Mas quantas pessoas não têm essa né? Inclusive, Lincoln, ele leu o Ego Transformado e comentou bastante comigo. E aí ele, justamente é uma maneira dele lidar com o ídolo dele. É um ídolo profundo, né? É algo que ficou na superfície, mas ele já identificou pela graça que é um ídolo profundo. E ele luta com isso todo dia. Sim. E é cabuloso, gente. É cabuloso. E é exatamente isso que a gente vai ver, e a gente vê muito isso nas questões muito que acho que daquela questão que ele vai fazer no Nabucodonosor ali, né? Que ele vai falar sobre o ídolo profundo do poder, né? Ele vai trazer muito claro isso, né? E a gente vê isso Esse daí... que a gente vai ver isso muito claro no nosso dia a dia ali, quando a gente vai falar sobre a questão de gênero, de racismo. Tudo isso é um exemplo claro, muito claro eu via muito isso em mim. Eu sou uma pessoa que, quem me conhece sabe que eu luto muito por algumas coisas, e eu via muito essa questão de ídolo. Quando eu aceitei Cristo, eu comecei a identificar muito essa questão de ídolos profundo em algumas coisas que eu lutava. Por exemplo, vamos falar sobre a questão do racismo. E eu percebi algumas coisas erradas, de algumas bandeiras que eu levantava errado, da questão do racismo. Por quê? Quando você, vou falar de uma coisa que eu tenho muita legitimidade para falar. Porque, assim, a gente tem um racismo estrutural no nosso país muito grande mesmo, de fato. Só que quando você levanta uma bandeira contra o racismo, você começa a identificar algumas coisas que você também faz, e que é uma estrutura. Um exemplo claro. Eu estava andando na rua, eu não mudava eu não mudava, por exemplo, pro outro lado da rua, se eu visse uma pessoa branquinha vestida bonitinha, mas se eu visse uma pessoa da mesma cor que eu, vestida toda estranha, eu ficava com medo.
E é algo estrutural, porque já foi me ensinado que é assim. Como eu luto como pelo amor do povo negro, sendo que eu tenho atitudes de racista. Só que não era que eu tinha atitude racista, era porque isso é estrutural do nosso país. É a mesma coisa, eu, quanto advogada, sou barrada por uma pessoa negra toda vez que eu chego no tribunal. Não é que a pessoa ela é racista, mas interiormente, lá no fundo, ela concebe a ideia de que ali não é o meu lugar. Então, isso trata, é igual o homem que é abusador. Ele vai ser essa pessoa que defende a moral da família, que defende os bons costumes, mas que abusa da mulher. Então, são os diversos, é isso que o Keller traz sobre a questão do ídolo profundo e que a gente precisa combater. Foram essas questões que eu venho aprendendo sobre as dores que eu tinha, e quando eu quando eu aceitei a Cristo, eu comecei a lidar com essas dores minhas, de ídolos mesmo, de entender os abusos que eu sofri quanto pessoa, e por que eu levantava, de fato, algumas bandeiras. Por que eu entendi, por que eu levantava a bandeira do feminismo, por que eu levantava algumas bandeiras, por que aquilo ali me doía? Será que me doía porque, de fato, era legítimo, ou era porque eu sentia algumas dores dos abusos que eu sofri ao longo da vida, e das injustiças que eu tinha sofrido, e eu tomei aquilo como dor, e eu queria levantar. E é isso que a gente precisa olhar, e não é só com o olhar eu sou cristão e tem que olhar isso. Não, é com o olhar de Cristo. Era assim que Cristo olhava para a mulher que era adúltera. E não era só porque, eu tenho misericórdia de você, tadinha de você, eu tenho dó. Ele olhava no contexto social que ela vivia, ele olhava no contexto moral que ela vivia e no contexto espiritual que ela vivia. E a gente precisa ter esse olhar quando a gente for olhar para o nosso irmão. Por isso que Jesus não era capaz de julgá-lo, e sim de amar. A gente só vai conseguir amar o nosso irmão quando a gente tiver esse olhar de amor, de fato, nesse contexto geral. E a gente só vai conseguir não julgá-lo quando a gente for capaz de amá-lo nesse conjunto e de entender. É igual quando você pega uma criança, que é na área que eu trabalho, que é de violência doméstica, e você fala assim, cara, uma criança que foi abusada. E ela fala assim, eu sinto que tem um bicho mexendo dentro de mim. Como é que você fala para essa criança sobre a questão do aborto? Então, são várias questões que você tem que entender para você falar assim, cara, tem uma lei que diz para você que você pode abortar, só que você vai falar de Cristo para ela. E você vai trazer à luz disso dentro de todo um contexto que ela viveu de dor, de tudo isso. E só conhecendo a verdade e a profundidade do amor de Cristo, entendendo todas as questões do que ela passa, que gera esses ídolos profundos, e a razão de tudo isso, que a gente vai ser capaz de falar sobre Jesus. Então, é muito lindo quando você consegue, quando alguém como Timothy Keller traz essa visão aberta sobre o Evangelho, quando ele traz essa visão esclarecedora de Cristo, do amor de Deus, e sobre falando sobre esses ídolos, que não é uma coisa tão fechada, que não é só uma imagem, ou que não é só o dinheiro, ou aquilo, mas é algo muito mais amplo, e que o mais santo dos homens, ele tem um coração dele uma fábrica de ídolos. Né? E eu quero que vocês compartilhem mais alguma coisa que falou ao coração de vocês. E Davi levantou a mão. Diz aí, Davi. Então, comentando, puxando o seu gancho, Poliana, do homem mais santo, né? É só a gente lembrar que o único ser humano escrito nas Escrituras, da qual Deus tem um amor muito grande, que ele era dito, segundo o coração de Deus, olha o que ele fez, meu xará, né? Só de nome. Gente como a gente, né? Pois é, você vê que um homem como Davi foi capaz de fazer aquilo. Ele era segundo o coração de Deus. E o mais lindo da história toda é que, mesmo daquele jeito, ele não foi deixado com seu coração de Deus.
ele ainda era o coração de Deus. Né? Isso é uma história que nos ajuda a passar e a vencer nossos próprios pecados. Né? Que fala, gente, olha só, um homem como Davi fez tudo aquilo. Ele idolatrou, o ídolo dele era o sexo, né? Poder, riqueza. E ele mesmo ele prestando condolências e oferendas a esse Deus interno do seu coração, reconhecendo perdão, buscando, de verdade, né? O Salmo 53 está aí para nos descrever. Eu acho que é 53, né? Ou é 54? Eu não lembro também. Eu sei que é 50. 50 alguma coisa, né? Acho que é Mas 51, acho. 51, isso. Pronto, obrigado, mano. Obrigado, mano, também. Então, você vê que está escrito para mostrar que ele realmente se arrependeu. Mas o que eu queria falar também é que, puxando o gancho lá do começo da nossa discussão, que o Lincoln falou ele era um apologeta social, né? O Keller, né? Cultural, perdão. Reiterando o que você mesmo falou, né? Cultural. Você vê que os temas que ele selecionou do livro, eles são temas em alta na sociedade moderna, né? Ele, tipo assim, não pegou... não, vou falar sobre isso aqui. Você vê que os temas de idolatria que o Keller mencionou no livro são todos temas que estão aí, e são ídolos modernos, que nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, hoje temos que enfrentar. Né? Você já trouxe, né, Poliana, alguns aí, que são muito importantes também, mas, por exemplo, para a juventude, a pornografia, sexualidade exagerada, né, para os homens que estão em cargos altos de chefia, o poder, a riqueza, né, mães e pais, o amor, né, exagerado, porque eu e meu irmão, Emanuel, a gente é fruto. Quando eu li esse capítulo do Você não precisa de um amor para viver, ele atingiu diretamente a mim, mas eu só me lembrei da minha própria experiência de vida, porque eu e meu irmão, a gente foi fruto justamente desse tipo de pai, desse tipo de mãe. Que nós tivemos que bater o pé e falar, peraí, isso aí tá exagerado. Peraí. Né? Isso aí não é assim desse jeito, não. Quem identificou esse ídolo na minha vida e no meu irmão foi o nosso pastor, que a gente tem que se pular com ele, né? E eu contando a minha história pra ele, um atador, um atador. Aí ele falou, Davis, lá na igreja meu nome é Dave, né? Porque tem muitos Davis lá na igreja. E aí, é Dave, né? Vocês podem me chamar qualquer um dos dois, Davi ou Dave. Aí ele falou, Dave, isso aí é o ídolo tal. Ele foi me trazendo essas leituras, foi me abrindo os olhos. Eu falei, mas gente, eu sou fruto disso, porque fez todo sentido para mim. Esse capítulo aí, do amor, você não precisa de amor para viver, ele me atingiu de duas maneiras. Tanto o lado pessoal, né? E também nesse lado da minha própria família. Eu falei, mas gente, eu tive pais assim, meu Deus do céu, misericórdia. Como é que eu e meu irmão a gente sobreviveu, cara? Só complementando aí, né, Davi? Foram dois pais assim, né? Pai e mãe, assim. Mais pai do que mãe, inclusive. Nosso pai é muito... assim, de certa forma, idolatrou muito, assim, eu e meu irmão. Cuidado. Idolatrou a gente. Porque, exatamente. O que acontece? Trazendo o que a Poliana falou, tem um background para isso. É preciso compreender o que aconteceu para esse ídolo surgir, né? Meu pai perdeu 3 filhos, né? Então, assim, não são meus irmãos diretos, né? E é o segundo casamento dele. Os 3 nasceram e morreram, né? Então, assim, eu compreendi, não endorcei, mas eu compreendi de onde veio o símbolo, né? Porque, assim, quando eu nasci, meu pai, ele ficou doido, cara, que ele ficou, vou perder mais um. Só que, assim, ele colocou mais eu do que o meu irmão, né? Ele me colocou numa redoma impressionante. Tipo assim, meu Deus do céu, não vai sair para comprar pão, não vai pegar ônibus, você vai morrer, sabe? Então, assim, é um ídolo. Isso foi difícil trabalhar nele. E até hoje ele sofre com esse ídolo, porque eu cresci, eu sou adulto. Meu irmão também cresceu, meu irmão também é adulto. Então, assim, era difícil, gente. Ele ficava, meu filho, vocês não ligam mais para mim, né? Vocês têm que ligar todo dia. Eu falei, calma, pai. A gente conversa até hoje assim. Eu lembro do seu pai. Eu falei, pai, eu lembro do senhor. Pode deixar. Eu lembro sim do senhor. Eu tô ligando pro senhor. É difícil, gente. É difícil. Então, assim, é um insight que esse capítulo 2 deu, bateu, né? Aqui, ó. Como os dois, eu sabia que você teria essa mesma compreensão. Eu sabia, só lembrei de você. Você lembrou de mim, eu lembrei de você. E só para a gente caminhar aqui para o final, a Bárbara falou assim, realmente, Bárbara, para a gente
para a gente conhecer a questão dos ídolos, a gente, não só é necessário a gente entender nosso coração, nossa cultura, mas para a gente dar fim aos deuses falsos, e o Timothy Keller, ele vai trazer isso muito assertivo no livro dele. Ele trouxe a história de Jacó, né, lá de Gênesis, no capítulo 32, ele fala disso, quando Jacó lutou com Deus. E Jacó procurou a bênção e a aprovação em pessoas durante boa parte da vida dele. Mas ele só foi feliz de verdade e abençoado quando ele, de fato, olhou para Deus. Então, a gente só vai ser feliz e a gente só vai aprender a nos alegrar no amor de Deus e deixar o pecado, e odiarmos o pecado e deixar a idolatria quando a gente olhar para Deus. Então, alegrar-se é um modo de adorar a Deus, até o coração tornar-se doce, sabe? E descansado. E até abrir mão de qualquer outra coisa do que a gente pensa em necessitar. Então, a gente é sim essa fábrica de ídolo, mas a gente pode deixar de fabricar ídolo quando a gente fitar os olhos no Senhor. Então, Paulo ele vai falar uma coisa muito interessante lá em Filipenses. E antes de eu falar dessa frase de Filipenses, eu vou deixar você falar, Beatriz, porque eu quero fechar o nosso clube de leitura hoje com essa frase de Filipenses, que é muito forte. Porque a nossa alegria e as nossas necessidades e recompensas estão firmadas em apenas olhar para o Senhor. Diz, Beatriz. Não, posso falar? Eu Pode. só ia dizer que sobre olhar de forma crítica, né, analisar aquilo que a gente quer, os nossos desejos mais profundos, porque logo no começo, né, já foi uma coisa que impactou meu coração, que eu até marquei como uma citação que diz assim: nunca imaginamos que concretizar os desejos mais profundos do nosso coração talvez seja a pior coisa que poderia nos acontecer. E isso foi uma coisa que me impactou assim de uma forma bem profunda, porque eu fiquei pensando, por que realmente eu quero tal coisa? Por que eu quero alcançar tal objetivo, sabe? Qual é realmente a finalidade disso? É o desejo por poder? É o desejo por fama? É o desejo pelo dinheiro? É um ídolo realmente? Ou é algo que vai realmente engrandecer e glorificar o nome do Senhor? Então, acho que a gente analisar de forma bem profunda e bem cuidadosa aquilo que a gente deseja, né? É porque a gente fala no Pai Nosso, dá o pão de cada dia, né? Aquilo que a gente realmente necessita. E nos dias que a gente está vivendo, nós desejamos tantas coisas que essas coisas que a gente realmente deseja, elas, na verdade, elas são ídolos e não aquilo que engrandece o nome do Senhor. Então, no fundo, vai nos afastar e não nos aproximar de Cristo. Sim, exatamente isso. Por isso a necessidade da gente olhar para Deus. Porque em Deus a gente encontra tudo o que a gente necessita. Por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso pastor. E nada do que a gente precisa a gente vai ter falta. Porque é o Senhor que sabe as nossas reais necessidades. Às vezes a gente quer tanta coisa que às vezes a gente de fato não necessita. E é por isso que Paulo vai falar assim, ó, em Filipenses 4, 12 e 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o viver contente não é ser farto ou ter tudo que eu quero. Viver contente é viver com Deus em qualquer situação. Isso é ser feliz. E assim eu fecho esse nosso encontro. Porque a gente não ter ídolo é isso. É você estar com Jesus. E eu acho que isso é você estar edificado na rocha, que é Cristo. Eu fiquei muito feliz de ter esse encontro com vocês. E eu espero que no nosso próximo encontro, que vai ser em outubro, eu quero
eu vou colocar para vocês lá no grupo, na verdade é o Lincoln, né, que nos auxilia muito bem. Muito obrigado, Lincoln. A gente vai colocar lá no grupo mais 3 livrinhos para vocês votarem, mas eu quero fazer uma coisa diferente, que eu pedi a permissão do Lincoln para fazer. No próximo leitura, a gente não vai deixar vocês avulsos, assim, para ler o livro quando quiserem. A gente agora vai fazer uma leitura mais dinâmica, da qual vocês vão participar mais ativamente junto, que é um clube do livro, né? E um clube do livro, ele tem que funcionar como um clube do livro. Como vai ser? A gente vai separar a leitura semanal e, ao final de cada semana, eu vou postar no grupo o comentário do que a gente leu naquela semana, tá bom? E neste comentário vocês podem falar no grupo as impressões que vocês tiveram da leitura da semana. A gente vai ter um grupo mais ativo, tá bom? É porque eu fiquei ali uns 40 dias de molho, assim, no hospital, aquela coisa, então, né? Mas agora a gente está de volta, a gente vai ter um grupo mais ativo. Vou comentar na semana a leitura que a gente fez, vocês podem discutir, podem trazer ideias, podem comentar. Então, assim, amanhã, talvez no máximo, amanhã, né, Lincoln? Dia 2, acho que é um bom dia para a gente começar no dia 4 a nova leitura. E eu quero concluir a nossa leitura até a data do meu aniversário, que é dia 24/9. Vocês podem me dar parabéns no grupo, tá, por favor? Então, assim, a gente vai começar a leitura no dia 4 de setembro. A gente vai começar essa leitura. E então a gente vai fazer a votação, começar a votação do livro amanhã e terminar essa votação no domingo, para segunda a gente começar a leitura, tá bom? E a gente vai, no final da semana que vem, já ter um postezinho pequenininho comentando da primeira semana de leitura, e vocês vão participar ali mais ativamente do grupo, e eu acho que vai ser mais legal a gente começar e terminar junto a leitura, tá bom? Então é isso. Olha, quer pontuar mais alguma coisinha, Lincoln? Deixa eu te perguntar, que horas que a sua reunião é agora? 9 horas? 9 horas. Já tô ali fora esperando. Se você me der permissão, e se vocês quiserem, galera, esticar esse papo mais uma meia horinha, eu sei que você tem reunião, mas qualquer coisa, você pode ir lá na sua reunião e a gente continua falando sobre o livro, porque tô sentindo muito que bom, gente. Tá muito bom. Eu preciso sair mesmo, mas a discussão pode continuar. Foi muito Tranquilo. bom essa leitura. Vocês estão... Nossa, gente, eu estou muito maravilhada com os comentários de vocês, com a leitura que a gente fez durante esse mês. E eu tenho certeza que vai ser uma leitura de setembro, vai ser maravilhosa. E eu peço até desculpa, porque eu vou ter que sair agora, tá bom? Mas vocês podem continuar aqui e manda vendo aqui no comentário, tá bom? Deus abençoe vocês. E eu queria só pedir uma coisinha, rapidinho, 2 minutos que eu preciso sair. Vamos abrir as câmeras rapidinho, só pra gente tirar uma foto? É 2 segundos, eu prometo que a gente tira rapidinho. Aí, quem tiver o livrinho na mão aí, gente, vamos tirar só uma foto com o livrinho. É rapidinho. Quem tiver só, se você não tiver, não tem problema não. Eu não tenho, eu peguei o do meu irmão. Cadê, gente? O Pablo, a Bárbara? É rapidinho, gente. Entrou compartilhada. Lincoln, você tá sumido aí. A sua barba tá sumindo, cara. Você tá mutado Efeitos também. especiais. Peraí, deixa eu tirar. Peraí, CGI. Deixa eu tirar meu CGI aqui. Vou pegar a capa do livro aqui, que aí... Né, que eu tô só tu vem aqui no quarto aqui, pô. Vem aqui no quarto. Pronto, removi aqui. Deixa eu ir aí no quarto. Peraí, pronto. Aí, ó. Vai mudar de quadrado aí. Calma aí, peraí. Pronto. Aí, olha só. Aí... Já? Já foi? Foi? Foi aí, galera? Foi, né? Eu acho que você tirou, Lincoln. Não foi eu que tirei, não. Eu tô com o livro aqui. Peraí. É porque eu tô com o livro. Peraí. Tá bom, eu vou tirar, vai. Eu vou tirar. Calma aí. Ô, Emanuel, você tá tampando o David.
Aí, levanta ele aí. Tira aí, fone. Pronto, gente. Eita, travou o Obrigada, sorriso. viu? Deus abençoe vocês. Grande beijo. Até nossa próxima reunião, viu? Beijo, Polly. Deus abençoe você, Tchau, minha tchau, irmã. gente. Tchau, tchau. Galera, continuando o nosso segundo tempo do nosso papo sobre esse livraço do Keller. Sim, meus amigos, vamos até 9h30 aí para a gente falar um pouco mais. Gente, cada Deus falso que o Keller destaca, ele nos leva a uma compreensão acerca da expectativa de redenção. Me impactou muito, principalmente quando ele fala do amor como um Deus falso e essa expectativa de redenção que se coloca no amor. E o Keller, ele utiliza, inclusive, as músicas de hoje em dia que colocam essa expectativa. Isso aí foi perfeito, velho, dele. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, galera. Comentem. Cara, a gente tá, vamos colocar assim, viciado e embriagado no amor. Cara, é o que mais tem, velho. A gente não tem pra onde fugir, né? Eu tô, tipo, parafraseando ele mesmo. Tipo, assim, cara, quem não quer um amor pra vida inteira? Gente, eu lendo esse capítulo, eu só me lembrei da música aquela do Flauzino, Quero um Amor Maior. Quero um amor maior. Velho, não, eu me lembrei de todos os sambas possíveis que na minha cabeça vieram aqui, do Jobim, que é, inclusive, tem uma frase agora, não sei se é o Jobim que fala, que o samba só é bom se for triste, justamente porque ele tá idolatrando o amor, que se ele tá triste é porque o amor não deu certo, ele tem a inspiração, porque ele quer ter o amor na vida dele, não importa qual é a obra disso, né? Como é que isso basicamente, funciona. E tem algo que me incomoda, particularmente, pessoalmente, que eu descobri que é um incômodo meu já faz muito tempo. Só que agora que eu tenho me debruçado sobre isso. Eu na minha adolescência, eu brincava de ser autor, né? Então eu escrevi 2 historinhas curtinhas sobre o mesmo tema, né? Que é a supernaturalização do namoro infantil. Criança brincando de ser adulto. Isso sempre me incomodou. E eu não sabia por quê. E até hoje eu não sei por quê. Talvez seja algo que Deus queira que eu, sei lá, estude, pense, não sei. Mas, por exemplo, a gente está imerso nessa sociedade, como eu mencionei, né? Embriagada e superlotada de amor, né? Cara, isso está afetando as crianças de uma forma negativa e exagerada. Por exemplo, eu pegava no pé do meu priminho, né? Que ele estava no 3º, 4º namoro. Eu falava, cara, pelo amor de Deus, vai pegar uma bola, vai brincar, vai brincar de Ben 10, vai, sei lá, assistir Naruto. Comprar um PlayStation 2 aí. Vai fazer. Porque quando você tiver velho, você não vai ter isso de novo, cara. Seja criança. Não brinca dessas coisas, não, porque eu chegava e pegava. Vocês têm ideia do que é um namoro? Você tem ideia do que é uma responsabilidade com uma mulher? Falando com um homem, né? Você sabe o que é uma responsabilidade com uma mulher? Nós somos homens. Você sabe o que é isso? Falar, não sei. E quando eu puxava, né, cutucava, era um amor, quero um amor, cara, quero aproveitar. Não é, velho. Então, assim, às vezes a gente não para pensar no impacto da embriaguez do amor. A gente só pensa no público adulto, mas não, cara, isso afeta a criança também. E a criança não sabe como lidar com isso. E aí a gente vê uma série, eu não vou nem mencionar porque é escandaloso mencionar, do tanto de consequência que uma criança tem com relação a esse super exagero do amor, cara, né? E a normalização na nossa sociedade, bonitinho, vou tirar foto, o casalzinho. Não, gente, isso é um tipo de ídolo também. Velado, como a gente mencionou, um ídolo oculto, mas cara. Eu fico agoniado quando vejo um menininho, uma menininha, meu irmão sofreu isso, aí pode ser. Um menininho, uma menininha, não, vamos lá, pega na mão, é o casalzinho. Não, gente, pelo amor de Deus. Não, nada de casalzinho. Peraí, cuidado, né? Porque isso antigamente, ok. Agora, hoje em dia, é complicado, velho. Meu irmão,
Emanuele, ele é meu irmão. Tô falando porque você pode me dar permissão, não? Senão. Pode arrochar aí, cara. Pode arrochar. Bicho, ele sofreu com a minha prima, cara. Porque minha família queria, porque queria que os dois ficassem juntos. E eu fico pensando isso, meu Deus do céu, velho. Tanto de besteira que eu endossei, porque eu não tinha ideia disso, né? E tantas coisas que ele se deixou passar também, bichinho, né? Então, assim, é bizarro, é bizarro. Esse superlotação de amor é bizarro. E eu faço as palavras minhas do Keller, né? A gente não precisa desse amor, não, cara. A gente realmente não precisa. E aí tem depressão, casa incapacidade. Cara, é uma bola de neve. E desse tamanho vai ficando desse tamanho. Né? Nossa, gente, não fala não. Hoje mesmo, eu sou professora, né? Estou dando aula para pessoas de 12 anos. E isso é o que mais tem na sala. Ah, que eu tô namorando com fulano, e fulano traiu fulano com fulano. Eu fico irritada. Vontade de interromper a aula e fazer Eu sou filho também, velho. É muito difícil, gente, no ambiente escolar, assim, fora outras coisas, né, que é difícil estar naquela posição, porque tem áreas que você não consegue entrar, né? Hoje mesmo eu recebi um pai lá na escola, e é muito, nossa, essa sensação, assim, de que você tá de mãos atadas, é muito difícil, porque eu não posso entrar dentro da casa da pessoa e tocar na raiz do problema, né? É bem difícil, e aí essas coisas vão permeando aí a nossa cultura. Inclusive, é incrível, toda vez que algum aluno quer se aproximar, a primeira coisa que eles perguntam é: professora, você é casada? Você tem namorado? É isso que interessa às pessoas. Ah, hoje mesmo eu falei, não, e tal. Eu falei, mas por que você está usando anel de casada? Eu falei, isso não é anel de casada, é de formatura. Então, eu não entendo o que é isso, né? Mas esse capítulo especial, eu gostei que vocês citaram, porque eu até anotei para falar sobre ele, mas eu ia falar no sentido contrário. E aí eu vou falar do Marcos Almeida, que é o meu cantor favorito brasileiro, e a música Ser Valente dele é muito... Ela não é minha música favorita dele, mas toda vez que ela toca, principalmente se estiver no show, ela me arranca lágrimas assim. Por quê? Eu não sou valente. Esse é o meu problema, né? Eu estou sempre nesse outro lado da moeda. Inclusive, quando eu li O Ego Transformado, eu achei que eu estava abalando, né? Porque eu não sou uma pessoa egoísta, eu não penso em mim como se eu pensava assim, que eu não me tenho em autoestima. Então, eu estou bem. Mas, na verdade, tá no fundo do poço também. O livro me mostrou que eu pensava demais em mim. Né? Então, esse livro, para mim, foi um divisor de águas, realmente. Então, quando o Tim Keller fala nesse capítulo do amor, que ele fala sobre a fuga, não sei se vocês estão lembrados. Ele começa a narrar um caso de um cara que teve muitas decepções amorosas, e aí ele começa a se relacionar sexualmente de forma descompromissada, e entende que ele não quer mais aquilo, né? E aí o Tim Keller fala no livro sobre essa fuga, porque quando você foge, é a mesma coisa como se você tivesse necessidade daquilo, porque você está debaixo de uma escravidão daquilo, né? E quando você foge de uma coisa, e fugindo mesmo, né? Evitando esse assunto e tal, essa fuga mostra que existe um descontrole. Tem alguma coisa errada. Não importa em qual nível você está levando, né? Isso está errado. E quando ele trouxe isso, me lembrei, né, de muitas pessoas, de muitos contextos, assim, por exemplo, meus pais separaram também, né? Então, eu sempre fui muito, assim, de talvez fugir dessas ideias, por talvez medo mesmo e tal, e eu não achava que isso era um problema, até que eu fui começando a ser ensinada sobre isso, né? Não só sobre isso, né, mas muitas outras coisas. Como eu falei, não sou uma pessoa valente, em muitos outros sentidos da minha vida. E eu fui vendo esses deuses que existem dentro de mim, né? Que me fazem fugir, de encarar a vida com mais audacidade, né? E é interessante quando ele fala sobre... Porque tem coisas que a gente consegue nomear rápido, né? A gente olha para o nosso coração e fala, eu tenho um problema com esse pecado aqui. Mas tem coisas que não. A gente começa a naturalizar na vida, por exemplo, fugir das coisas é algo que não parece um pecado. Mas quando a gente olha a raiz, né? Por que eu fujo?
o que está acontecendo? A gente começa a perceber. E algo que o Tim Keller falou que me tocou muito, né, que eu estou amarrando agora o capítulo 2 ao último capítulo. É quando ele fala que essas coisas que a gente não consegue nomear de primeira, elas começam a ser reveladas com a forma como a gente reage, né? Porque a nossa reação, ela anuncia quando a gente está despreparado para alguma coisa. Então, se a gente reagiu com medo de algo, tem alguma coisa aí, né? E essa vida que a gente tem escondida, né? Ela vai trazendo para fora onde é que a gente precisa mudar. E a mesma coisa, ele traz um paralelo com o texto de Colossenses, que é sobre a gente olhar para o alto, focar nas coisas do alto, né? Entender que a nossa vida, ela deve estar escondida em Cristo. E a partir desse momento, né, no secreto mesmo, que a gente vai entregando essas coisas para Deus, essas coisas que a gente não sabe nomear. Fala, Senhor, eu não sei o que eu tenho, qual é o problema que eu tenho, mas eu sei que eu reagi dessa forma. E isso não foi agradável. Então, eu preciso que o Senhor me ajude, né, a nomear essas coisas e transforme mesmo o meu coração, não de uma forma a reprimir os meus desejos, porque isso não é o que Deus quer. Porque a repressão, quando a gente esconde as coisas que a gente sente, uma hora vai aparecer, e às vezes da pior forma possível. Mas para Deus redimir mesmo, né? Restaurar essas coisas, como é o propósito dele. E assim, né, quando a gente vai deixando isso acontecer, é que vai sendo revelado novas virtudes. Então, eu gostei muito dessa perspectiva, assim, né, da vida escondida, que a gente pode ver tanto quando a gente descobre os nossos deuses falsos, quando a gente percebe que quando a gente deixa Deus sondar o nosso coração, que ele vai nos transformando também. Eu acho que eu falei muito. Top demais, nossa. Você sabe que, assim, gente, assim, só para... o Keller não falou isso no livro, tá? Mas só para tentar fazer uma ligação aqui. Eu estava estudando, né, as cartas, né, as igrejas do Apocalipse, e me chama muita atenção a carta para Éfeso. Por quê? Porque a carta para Éfeso fala o seguinte: olha, conheço suas obras, vocês trabalham muito, fazem muitas obras, vocês têm perseverado no sofrimento, vocês têm, inclusive, guardado a pureza da doutrina. Isso é muito bom, isso é ótimo. Só que contra vocês eu tenho o simples fato de que vocês abandonaram o primeiro amor. Se a gente traz isso para hoje, o que nós podemos entender? Nós podemos entender que o serviço, ele acabou de maneira sorrateira substituindo o amor, que é o principal. E Paulo já fala em 1 Coríntios 13, olha, de todas as coisas, gente, o amor é o mais importante. Hoje, infelizmente, há em muitos lugares, e muitas pessoas alimentam também, uma idolatria ministerial. E, às vezes, nessa entrega de servirmos, nesse lançar-se no trabalhar, nós acabamos colocando no centro do nosso coração o servir. Porque assim, galera, quando a gente fala de idolatria, nós estamos falando de algo da criação que nós passamos a considerar como um Deus, tá? Então, quando a gente fala de idolatria não é necessariamente algo que per si é pecado. Não, por exemplo, eu conheço gente que o Deus da pessoa é o Flamengo. Flamengo nunca vou te abandonar. Então, assim, tudo pelo Flamengo. Só que tem muito, viu? Para vocês terem uma noção, eu nunca mais esqueço, e eu vou dar um exemplo para vocês. Na Globo tinha um programa chamado Profissão Repórter, que o Caco Barcelos, junto com repórteres novos, faziam, enfim, matérias sobre vários temas. E um dia ele fez sobre futebol. E ele foi no
Pacaembu, salvo engano, um jogo do Corinthians. E ele foi de um cara que se destacou muito na multidão. E ele Sobreviveu? Hã? Ele sobreviveu ao jogo do torcida do Corinthians? E de repente ele encontra, olha só, galera, ele encontra um cara lá e assim, e ele pergunta pro cara assim: o que o Corinthians é para você? O cara responde assim: cara, o Corinthians é meu amor, é minha vida, é minha religião, cara. E ele vai saber mais sobre a vida desse cara. Ele vai na casa do cara, e a casa do cara, galera, é assim, é Corinthians, assim, é no banheiro, na cozinha, o bandeirão do Corinthians, tal, em tudo. E numa certa altura da reportagem, o Caco Barcelos pergunta para esse cara o seguinte: qual foi a maior loucura ou o maior ato de amor que você fez pelo Corinthians? E esse cara respondeu: cara, eu deixei de ver meu filho nascer para ver um jogo do Corinthians. Meu filho estava nascendo e eu fui para o jogo do Corinthians. Olha Pode só. Internar. Pode internar. Interna. E ainda do Corinthians, pô. Corintianos, amamos vocês, tá? Mas, galera, coisas que a princípio parecem ser tão, sabe, simples, elas triviais, vão tomando né? conta, triviais, elas tomam conta do nosso coração de uma tal forma que, sem percebermos, nós estamos imersos nesses ídolos. Eu coloquei aqui o exemplo do Corinthians, mas também a gente vê isso também ministerialmente, como eu estava falando. Às vezes o servir, ele toma tanto a nossa vida que o nosso ídolo, o nosso Deus, já não é mais Deus, e sim o ministério. Ou seja, se eu estou ativo na igreja, eu estou com tudo. Se por um acaso enfim, naquela semana eu não estou escalado, eu nem vou na igreja. Eu não, sabe? A gente, se nós não sondarmos o nosso coração, a gente fica refém da produtividade, a gente fica refém de termos que fazer alguma coisa. E, gente, não que servir a Deus é ruim, muito pelo contrário, eu sou pastor de igreja, gente. Só que, ao mesmo tempo, é algo que nós precisamos sempre sondar o nosso coração. O que tem sido, de fato, o centro da minha vida? Deus ou o meu ministério? Então, o Keller não fala sobre idolatria ministerial. Mas quando eu estava lendo a carta para a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, cara, é chocante isso, cara. É muito chocante. Então, assim, às vezes, num primeiro momento, pode parecer absurdo, né? Nossa, mas idolatrar o ministério? Ou então, nossa, mas idolatrar o time de futebol? Mas acreditem, o diabo, ele age da maneira mais sorrateira possível para pegar o nosso coração. Davi? Cara, se você falando, eu passei por uma experiência pessoal com relação a essa questão do ministério, por quê? Eu ainda estou em processo, claro, né? Eu estou em processo de admissão para ser pastor no futuro, né? Não seminário nem nada do tipo, né? Só que isso eu passei por muito, cara, porque assim, na igreja presbiteriana, não sei se tem mais alguém presbiteriano aqui no grupo, não sei. Tô jogando aqui. Tem alguém mais aqui? Não, né? Só eu, meu irmão. Ninguém do irmão do Repolho, né? Parece um repolho. Da igrejinha do Repolho, não? Ninguém é do Repolho? Eu nasci na presbiteriana, mas hoje eu sou pentecostal. Não, então beleza. Eu fui o contrário. Eu e meu irmão, a gente é o caminho inverso. É invertido. O que acontece? Na igreja presbiteriana, não é simplesmente... Eu tô contando isso para poder chegar na parte, tá? Rapidinho. Não é simplesmente, vamos chamar, eu quero ser pastor. Beleza, vai pro seminário e vai embora. Volta para cá. Não, um processo um pouco maior. Você primeiro precisa ver se você é reconhecido no meio da igreja como princípio de ser pastorado, né? Então, desde que eu cheguei na igreja, lá tem a entrevista de admissão de membros, falavam o que você acha que são os dons e talentos. Falaram, olha, eu tenho estudado teologia desde que eu me converti de fato, porque é outra história,
Eu era frequentador de igreja, eu não era crente, era diferente. Tem uma nuance aí, né? Quando de fato me converti, desde esse período eu comecei a estudar teologia. Na minha antiga igreja pentecostal, fui líder de jovens e fiz o trabalho, entre aspas, pastoral, e eu acredito que algumas pessoas com quem eu convivi viram isso em mim, e eu acredito que Deus me chamou para isso. Só que no meu coração, nessa época, eu pensava que minha razão de vida era isso. O chá de cadeira, qual foi o chá de cadeira? Beleza, Davi, 3 anos já você precisa ficar aqui conosco, e aí a gente vai ver se você vai, de fato, persistir. Cara, eu desmontei, velho. Porque eu pensava que era só eu falar, nossa, você passou, beleza, ano que vem a gente te manda para o seminário. Não, meu amigo, foram 3 longuíssimos anos em silêncio, porque eles precisavam ver, cara. E aí eu tive a reunião com o conselho da minha igreja. Cara, eu desisti, quase que eu desisti. Por quê? Porque o meu pastor me acompanhou durante esses 3 anos, né? E aí eu comecei a questionar ele, porque eu falava abertamente, ele como pastor, ele falava também do ministério dele, eu também falava do outro lado, do aguardo, né? Eu falei, pastor, eu não me vejo mais como pastor. Mas por quê? Eu não sei, para mim perdeu todo sentido. E aí que eu comecei a refletir, cara, isso era um ídolo, velho. Isso era um ídolo, eu achava que a minha razão de viver era ser pastor. E eu tive crise, gente, eu não vou mentir, eu tive uma crise recente sobre isso. Porque eu pensei que eu já tivesse vencido, mas quando chegou na reunião do conselho, eu saí de lá, cara, parece que eu fui metralhado, porque as perguntas não foram perguntas difíceis, mas foram perguntas diretas. Que é o que eu tô endossando justamente o que o Lincoln falou. Foram perguntas diretas, foram perguntas sérias, difíceis de fazer. E simples. Tipo assim, tá, por que você quer ser pastor? Nunca parei para perguntar isso. Beleza, mas o que você faria se você não fosse pastor? Não sei. Eu saí da sala completamente destruído. Porque, e até chorando, falei, gente, eu esperei 3 anos para descobrir que isso era um ídolo. Não desisti de ser pastor, mas eu descobri que eu estava idolatrando. Saca? E aí faz sentido esses 3 anos. Pelo menos assim, na processo de admissão presbiteriana fez muito sentido. Porque esses 3 anos eu pude ser um Davi comum, normal, sentado ali no banco de igreja, né, recebendo também, administrando os dons que Deus me deu, e sem o glamour, entre aspas, sem o glamour que subi no púlpito. Nossa, meu sermão, caraca, velho, preparei aqui, vou tocar o coração de todo mundo vai falar, uau, que maravilha. Porque, Lincoln, eu experimentei isso. Na igreja pentecostal, quando eu falei que eu queria e tudo mais, não, Davi, você prega todas as quartas-feiras, você dá estudo bíblico da escola bíblica dominical. Meu amigo, para quem não estava preparado, isso é idolatria, velho. É ruim, é difícil, tô falando que é difícil, né? É ruim, porque o meu irmão aqui em cima, tá, para mim ele tá aqui em cima, ele não quer ser pastor, mas ele estuda muito teologia também. Eu falei com ele, cara, cuidado, eu já bebi dessa água aí, cuidado, bicho. É inebriante, tá? Porque, agora falando da minha perspectiva, tá? Com relação à idolatria do ministério. Voltando ao que eu falei lá atrás, o ídolo, cara, ele não vai atacar você nos seus pontos, vamos dizer, ponto forte. Porque eu tenho uma alta defesa aqui. Ele só vai atacar no ponto fraco, cara. O ídolo, ele se faz quando na sua necessidade do seu coração. É a sua necessidade que faz o ídolo. Sabe? No caso do Corinthians, qual era a necessidade da pessoa? Porque o Corinthians me dá um prazer físico de conquista, porque minha vida é uma porcaria, vamos supor. Eu, sei lá, tenho que acordar às 6 da manhã, e aí não ganho nada na vida, vou ver o jogo do Corinthians-Palmeiras, pronto, ganhou. Vai continuar perdendo. Não toquemos nesse assunto, tá? Só para parênteses, eu e meu irmão, a gente não torce para nenhum time do Brasil, então a gente tem direito de zoar todo mundo, tá? Então, assim, o que acontece? O ídolo, ele vai justamente no ponto em que você tem mais necessidade. Quando você entende que a sua necessidade é satisfeita em Deus, é difícil você entender isso. Mas quando você entende,
o ídolo começa a enfraquecer. Eu discordo um pouco do que, com todo respeito do que a Poliana falou, de que só olhar para Deus acabou. Não acabou. Você vai viver o resto da sua vida lutando contra esse ídolo. Alguns vão ficar mais fracos? Vão. Mas, cara, você vai passar o resto da sua vida lutando com isso. E aí é aí que você entende, cara, a graça, você entende o sacrifício de Cristo, você entende o amor de Cristo por você, você entende o estar consumado na cruz, você entende. Porque não é tipo assim, acabou, beleza, viva a sua vida. Não. Você fala, cara, Deus escolheu isso aqui, a fábrica de ídolo, ele escolheu a mim, para dizer que está acostumado, sou eu mesmo, tenho certeza. E aí você passa a amar mais ele. Cara, é um impacto. Quando eu entendi a graça de Deus vendo a minha batalha contra o pecado, cara. Caraca, velho. Eu sou isso aqui, Deus me amou, bicho. Como é que pode, velho? Fala aí, mano. Então, mas a visão que eu tive, assim, lendo o livro, foi louca, assim, a minha percepção. Calvino falou, né, que a gente é fábrica de ídolos, mas eu vou um pouco além, né? A gente gosta de ser almejado ao patamar de tal. Eu acho que a gente é talvez um ídolo formador de ídolo, um idolatrado formador de ídolo. É tipo um spawn de ídolo. A gente não para. Agora eu entendi. Eu acho que ficou mais claro. É um sistema, né, que se retroalimenta. Exatamente. É um ciclo. Ou é você ou é alguém. Não, e muitas das vezes é sempre a gente. Sempre. Mesmo, por exemplo, falou do Corinthians, falou do futebol, falou do ministério. Se a gente for cavar mais no nosso coração, a gente vai ver que é sempre para exaltar a gente de algum ponto. Seja atenção, seja alguma qualidade, até mesmo negativa, tipo, não, mas eu preciso mudar isso aqui, e você usa artifícios para, de certa forma, mudar isso de você, e isso acaba também criando um ídolo. Então, assim, a gente não tem... nesse sentido, assim, a nossa saída é Cristo, mas se a gente não tem Cristo, a gente não tem saída, né? A gente literalmente não tem saída, porque a gente forma ídolos o dia inteiro. Que ídolos novos vão surgindo no nosso coração, ídolos que nascem e morrem no mesmo dia, ídolos que nascem e morrem em alguns minutos, talvez. E o ciclo da biologia, nasce, cresce e reproduz. Exatamente. Só que no nosso caso, nasce, cresce, reproduz. É isso. E morre na graça de Cristo. Sim, morre na graça de Cristo, claro, óbvio. Mas assim, no sentido assim, que sempre vai ficar irmão? Que isso, irmão? Sempre vai ficar criando um ídolo novo. E se a gente não prestar atenção no nosso coração, através das escrituras e orando muito a Deus, a gente esquece, cara. A gente vai viver nessa idolatria, né? Ou subindo, querendo ser alguém que seja, né, adorado. Verdade, mano, verdade. Galera, deuses falsos. Olha, se você ainda não leu essa obra do Tim Keller, olha, leia. Leia porque vai falar fortemente ao seu coração, tá bom? Pessoal, nós já estamos chegando ao final do nosso encontro. Agora sim, nós estamos chegando ao final do nosso encontro. E que reunião maravilhosa, gente. Que bate-papo top, né? A Malu tá até falando no chat. Poxa vida, eu queria ficar mais, mas ao mesmo tempo, poxa, se deu esse é porque realmente foi muito top. Os comentários, a interação, gente, cada insight melhor do que o outro, tá bom? Se você está nos assistindo no YouTube e ainda não conhece o Nefi, por favor, dê essa moral pra gente, acesse lá no Instagram, @Nefi Estudos, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube, por favor, se inscreva aqui, né? Enfim, se inscrever mesmo, enfim, tá bom? Galera, fiquem ligados na agenda de reuniões do Nefi, tá bom? Tem muito encontro legal aí, tem filosofia e fé cristã, tem educação e cristianismo, tem direito e liberdade religiosa, tem história do cristianismo. Galera, esse mês tem muito encontro bacana, tá bom, pessoal? Muito encontro legal. E, claro, esperamos vocês em todos os nossos encontros, tá bom? Ajude-nos a divulgar o Nefi,
cada vez mais nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp. Ajude-nos a expandir a nossa comunidade, para que mais pessoas possam participar das nossas reuniões e que nós possamos estimular diálogos sobre temas essenciais para os nossos dias. Tá bom, pessoal? Galera, no mais, muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe a todos. Nos vemos na próxima, galera. Tchau, tchau, pessoal. Falou!